Então, pessoal, agora em definitivo, vamos dar início à nossa aula de hoje. Pessoal aí da turma do P3 da Engenharia Civil, no semestre letivo 2020.2. Nós vamos na aula de hoje, dia 30 de abril de 2021, dar início ao conteúdo de ondas, onde esse conteúdo ele vai ser dividido em duas partes. Primeira parte nós vamos chamar de ondas 1, onde nós vamos tratar dos conceitos básicos, definir o que é uma onda, fazer os estudos analíticos, entender quais são as classificações dessas ondas e até mesmo alguns fenômenos que podem ocorrer com elas. Na semana que vem, nós veremos a segunda parte, denominada de ondas 2, onde a gente já vai fazer um estudo mais específico, mais direcionado para um determinado tipo de ondas, que mais precisamente a onda sonora, ou a denominação que nós damos na física do ramo da acústica, tá? Vamos lá, então, começar aqui com o nosso assunto de hoje. Como vocês já podem ver aí na tela de vocês, o assunto que vai ser tratado é o assunto de ondas, a parte 1, onde, nesse assunto, para que a gente possa, então, começar a compreender o que seria ondas na visão da física, eu vou fazer aqui um paralelo com vocês entre duas situações, em que você deseja enviar uma informação para um conhecido, tá? Antigamente, nós utilizávamos bastante o meio de comunicação no formato de cartas. Hoje em dia, esse meio de comunicação foi substituído pelo e-mail, por exemplo. Veja que o objetivo das duas formas é se comunicar, é transmitir uma mensagem. Porém, a carta ela consiste na transmissão de uma mensagem na forma material. Você está enviando a carta propriamente dita para a pessoa. Já o e-mail, você não tem um envio de matéria, você tem apenas o envio de informações, o envio de dados. E é justamente a isso que nós atrelamos, nós acarretamos ao conceito de ondas. Então, numa onda, informação e energia se deslocam de um ponto para o outro, mas nenhum objeto material está realizando esta viagem. Em uma onda, não existe transporte de matéria. Aí, você pode vir à sua cabeça a situação, por exemplo, dos surfistas. Ah, professor, se uma onda não transmite matéria, como um surfista consegue realizar suas manobras? Como um surfista consegue pegar uma onda? Na realidade, aquilo que a gente chama de surfista pegou a onda não é propriamente dita a onda. Ali, quando a onda quebrou, né? Quando a onda passou para aquele outro formato, ela deixa de ser uma onda e realmente ali há um transporte de matéria. Mas veja que antes de ela sofrer aquela quebra, antes de ela sofrer aquela mudança de formato, enquanto ela estava naquele formato ondulatório, o surfista, se ele permanecesse sobre a prancha, ele iria apenas subir e descer, acompanhando o movimento ondulatório, mas não iria se deslocar, não iria sair do lugar. Esse experimento, de forma reduzida, você pode fazer em casa, pegando uma bacia com água, encher de água, e na água você posicionar uma bolinha de isopor, um pedacinho de papel amassado que consiga flutuar, e aí se você ficar tocando com o seu dedo a superfície da água, você vai ter ali uma geração de ondas, e você vai perceber que esse material que você deixou flutuando, ele vai subir e descer, mas não vai se deslocar, não vai sair do seu lugar, mostrando assim que a onda ela não transporta matéria, ela transporta apenas energia, a ponto de o isopor, ou a rolha, ou o pedacinho de papel que está ali flutuando, ele, ao ganhar essa energia, ao chegar essa energia transportada pela onda nele, ele vai subir e também vai adquirir velocidade, então ele ganha ali energia potencial e energia cinética, e quando aquela ondulação passar por ele, ele vai descer e vai novamente parar, onde ele vai ter aquela energia passada já pela posição onde ele estava, tá? Então, é esse o principal conceito que nós temos que ter em nossa mente com relação a ondas. Para que a gente possa, então, compreender também melhor o que seria uma onda, a gente pode classificar estas ondas de acordo com 3 critérios. O primeiro critério é quanto à natureza, ou a natureza de formação, e aí essas ondas, elas podem ser classificadas como mecânicas ou eletromagnéticas. Qual é a principal diferença entre essas duas classificações? É que as ondas, para serem classificadas como mecânicas, elas necessitam de meios materiais
meios materiais para se propagarem. Ou seja, uma onda classificada como mecânica, ela só se propaga se tiver um meio de propagação, um meio material. Exemplo, aquela onda que nós geramos em uma corda, ela precisa da corda para se propagar. A onda que se propaga na superfície da água, desse experimento que eu acabei de citar, você tocando a superfície da água, ela precisa da água para se propagar. Quando você fala, você produz um tipo de onda, a onda sonora. O som, ele precisa do ar para se propagar. Então, aqueles filmes que a gente vê de Guerra nas Estrelas, Star Wars, em que a gente ouve aquelas explosões quando uma nave atinge a outra, com aqueles lasers lá, aqueles feixes de laser, aquilo ali é ficção científica. Por quê? Como no espaço não existe ar, ou o ar é muito rarefeito, seria impossível a gente ouvir aquelas explosões, ouvir o zunido das naves viajando pelo espaço. Então, ali são efeitos, são fenômenos que não ocorrem realmente, tá? Então, aquilo ali é apenas fruto de ficção científica, então nós não conseguiríamos ouvir aqueles ruídos. Já as ondas eletromagnéticas são aquelas que não necessitam de um meio material para se propagar. Então, quando eu falo que elas não necessitam, não é que elas não se propagam no meio, se propagam, mas elas também se propagam no vácuo. Então, também sofrem propagação, também se propagam no vácuo. E aí nós podemos citar como ondas eletromagnéticas a própria luz. Por exemplo, a gente consegue ver o Sol, porque a luz irradiada por ele, a luz emanada por ele, ela vai viajar no vácuo entre ele e a Terra, e ela consegue se propagar muito bem sem a presença de matéria, sem presença de meio material. Tá? Outro exemplo de ondas eletromagnéticas é a micro-ondas, né, produzido pelo equipamento, o aparelho de micro-ondas, as ondas de rádio. Não estou falando do som produzido pelo equipamento rádio, mas a onda de rádio, que é a onda que ele recebe da antena transmissora, que ele transforma a informação em som, que ele transforma a informação em ruído, tá? As ondas infravermelho, as ondas ultravioleta, todas elas são exemplos de ondas eletromagnéticas. Não necessitam de um meio para se propagar, tá? Então, basicamente, nós temos esses dois tipos de ondas. Nesse curso, nessas aulas que nós vamos ter, nós vamos citar situações em que a maioria delas se aplicam aos dois tipos de onda, as mecânicas e as eletromagnéticas. Porém, os exemplos que nós vamos citar, eles vão ser baseados nas ondas mecânicas. Por quê? Porque existe uma área da física que é específica para estudar as ondas eletromagnéticas, que é a parte da ótica, tá? Então, quando vocês forem estudar a ótica, vocês vão estudar mais especificamente as ondas eletromagnéticas. Nós vamos focar nos exemplos das ondas mecânicas, mas está aí já para vocês tomarem conhecimento. Existe ainda um outro tipo de onda, que são as ondas de matéria, que a gente também estuda dentro da física quântica, dentro da parte de atomística, e aí também eu me privei de colocar aqui como exemplo, para não sobrecarregar as informações de vocês. Mas também existe essa outra classificação quanto à natureza da onda, tá? Vamos para outro critério de classificação. Nós temos aí a classificação quanto à direção de oscilação. Essa direção de oscilação, ela pode ocorrer, ela pode ser classificada como transversais ou longitudinais. Veja que uma onda, quando gerada, ela se propaga, tá? A gente não pode usar o termo se movimenta, porque isso dá a ideia de movimento de transporte de matéria. Então, vamos usar o termo propagação. Então, essa onda se propaga. E, ao se propagar, geralmente ela se propaga da fonte, de onde ela está sendo gerada, para outras regiões, tá? Veja que, então, nós já temos aí a determinação de um sentido de propagação, e juntamente com uma direção. Sempre que nós temos a oscilação dessa onda de forma perpendicular à direção de propagação, nós classificamos essa onda como transversal. Então, por exemplo, vamos supor que essa onda esteja se propagando nesta direção e ela esteja oscilando nessa direção. Então, se ela tem uma propagação em uma direção e uma oscilação numa direção perpendicular, numa direção perpendicular,
nós classificamos essa onda como transversal. Já as ondas longitudinais são aquelas que coincidem a direção de propagação e oscilação. Então, as ondas em que a propagação tem a mesma direção da oscilação, então aqui nós temos a direção de propagação e aqui a direção de oscilação. Sempre que elas coincidem, nós classificamos essas ondas como longitudinais. Exemplo de uma onda transversal, a onda que nós geramos numa corda. Quando você pega uma corda, você pulsiona esta corda de cima para baixo, e gerando assim um trem de ondas, gerando assim uma onda, e aí essa onda vai se propagar da sua mão até a outra extremidade da corda. Veja que a direção de propagação dessa onda é a própria direção da corda, e ela oscila numa direção perpendicular. Então, se a direção de propagação é perpendicular à direção de oscilação, essa onda é classificada como transversal. Agora vamos pegar um outro exemplo. Se você pegar uma mola daquelas, uma mola comum, certo? Aquelas molas de brinquedo que as crianças brincam e tal, e você esticá-la no chão, quando você pulsiona essa mola, você vai perceber que você vai gerar regiões de compressão e regiões de distensão. A sequência dessas compressões e distensões é o que nós chamamos de onda. E veja que isso é provocado pela movimentação de cada voltinha da mola. Então veja que cada voltinha da mola vai ficar oscilando na mesma direção da mola e a propagação dessas compressões e distensões também ocorre na mesma direção. Isso caracteriza uma onda longitudinal, tá certo? É importante também destacar que essas ondas transversais e ondas longitudinais, nós vamos classificá-las também como ondas progressivas, tá? Ou seja, elas progridem, elas se propagam, elas ocupam uma região energeticamente falando, essa energia vai se transmitindo de uma posição para outra sucessivamente. Então, essas ondas são classificadas como progressivas, beleza? E, por fim, nós temos aí a classificação quanto à quantidade de direções de propagação, fazendo com que as ondas possam ser classificadas como unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. E isso é simples perceber que as unidimensionais são aquelas que se propagam em uma dimensão, as bidimensionais se propagam em 2 dimensões e as tridimensionais se propagam em 3 dimensões. Exemplo, as unidimensionais a gente pode citar como exemplo a onda na corda. Veja que quando você pulsiona a corda, a onda gerada ali não tem como se propagar em outra direção que não seja a própria corda, que é linear. Então, a onda que se propaga na corda, ela está se propagando em apenas uma direção. Por isso, ela é classificada como unidimensional. Veja que eu citei a onda na corda em 3 situações. Eu citei na classificação da natureza, eu citei na classificação da oscilação e citei na classificação da propagação. Isso quer dizer que todas as ondas elas vão receber 3 classificações. Uma quanto à natureza, uma quanto à oscilação e uma quanto à propagação. As ondas na corda, então, são ondas mecânicas, transversais e unidimensionais. Tá? Outro exemplo que a gente pode dar agora para as ondas bidimensionais são as ondas criadas na superfície da água. Quando você tocou o seu dedo ali na água contida numa bacia, num reservatório, aquela ondulação gerada, aquelas ondas geradas na superfície, não se propagam nem para cima, nem para a profundidade da água. Elas se propagam apenas sobre a superfície. Isso caracteriza que, como elas estão se propagando em apenas um plano à superfície da água, elas são classificadas, portanto, como ondas bidimensionais, tá? De novo, as ondas na superfície da água foram citadas em 3 momentos. Então, elas têm 3 classificações. Elas são mecânicas, porque precisam da água para se propagar, são transversais, porque estão oscilando de forma perpendicular à propagação, e são bidimensionais, ok? Tridimensionais, a gente pode citar como exemplo o som. Na hora que eu falo, alguém que estivesse posicionado acima de mim ouviria, alguém que estivesse posicionado abaixo de mim ouviria, alguém que estivesse posicionado atrás, à frente, à direita, à esquerda. Então, o som que eu estou produzindo, ele se propaga nas 3 direções, nas 3 dimensões do espaço onde eu me encontro. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a luz. A luz também, quando emitida através de uma fonte, ela também se propaga
nas 3 direções. Então, também é classificado como onda tridimensional, tá certo? Pessoal, baseado, então, nessas coisas que eu acabei de citar, eu coloquei aqui um outro slide para mostrar para vocês, na forma de imagens, exemplos para cada uma dessas classificações, tá? Nós temos aqui um exemplo de uma onda mecânica, a onda, aqui a gente pode até citar dois, né, nessa mesma imagem, tanto a onda que está se propagando pela corda do violão, fazendo o violão vibrar, como o som produzido por ele também é uma onda mecânica. Aqui nós temos exemplos de ondas eletromagnéticas, como vocês podem ver, aí nós temos o espectro visível, na realidade nós temos o espectro eletromagnético, que é a relação que nós temos entre o comprimento de onda e a frequência de cada uma dessas ondas, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso no momento oportuno. Nas oscilações, eu coloquei aqui como transversal a onda na corda, como longitudinal a onda que se propaga, por exemplo, a onda sonora. Como é que a onda sonora se propaga? A fonte sonora, ela gera compressões e rarefações no ar, nas partículas de ar que estão ao seu redor, e essas compressões e rarefações vão se propagando na mesma direção, até o receptor sonoro, que é o nosso ouvido. Então, se a oscilação dessas partículas ocorre na mesma direção de propagação, a onda sonora é classificada como onda longitudinal, tá? Também longitudinal, mas aqui no exemplo de unidimensional, nós temos a onda gerada numa mola. Veja que a mão pulsionou aqui a mola, comprimindo, gerando regiões de compressão e regiões de distensão. Então, as voltinhas, cada voltinha da mola vai se movimentar na mesma direção com que a onda está se propagando. Isso caracteriza uma onda longitudinal. Mas aqui está mostrando que ela só se propaga em uma direção, a da mola. Então, ela é unidimensional. Aqui um exemplo da bidimensional, que é a onda gerada na superfície da água. E aqui um exemplo de onda tridimensional, que é a onda eletromagnética, a luz visível, produzida aí pelo Sol, tá? Nós vamos agora, resumidamente, ver o que nós vamos estudar a partir de agora. Nós já classificamos, já entendemos o que é uma onda, já provavelmente pegamos o que é a ideia da onda. Agora nós vamos ver o que é que a gente vai estudar ao longo desse capítulo. A gente vai estudar especificamente as ondas transversais, tá? Esse capítulo aí foca nas ondas transversais. Vamos passar aí pela velocidade da onda em uma corda esticada, como calcular isso. Vamos depois calcular a energia e a potência de uma onda progressiva nessa corda. Vamos determinar a equação da onda, equação essa muito importante para outros estudos que vocês vão fazer no futuro, como, por exemplo, na parte de eletromagnetismo, tá? Os pulsos das correntes elétricas alternadas, por exemplo, elas são estudadas através de ondas, né? As correntes, elas são estudadas através de ondas. Então, é muito importante vocês perceberem que o estudo de ondas ele não é focado apenas numa onda gerada numa corda, numa onda sonora, por exemplo, para vocês já entenderem que tem funcionalidades, que tem aplicações diretas ao curso de vocês de engenharia, tá bom? Nós temos aí também o estudo da interferência das ondas, uma outra forma de fazer o cálculo da onda resultante quando elas se interferem, tá? Que é por meio dos fasores. E, por fim, nós vamos estudar as ondas estacionárias e o fenômeno da ressonância, que, inclusive, já foi estudado no capítulo anterior de MHS. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a estudar as ondas transversais. Eu trouxe aí para vocês um exemplo de onda transversal. Tá? Nós temos aí a direção de propagação representada por esta setinha horizontal e aqui a direção de oscilação representada pela setinha vertical. E aí eu vou destacar para vocês alguns elementos que nós podemos observar nessas ondas, tá? Todos esses pontos de máximo de oscilação que essa onda vai atingir, eles são chamados, eles recebem um nome específico e eles vão ser denominados de cristas, tá? Então, o que é uma crista da onda? É o ponto máximo que ela atinge positivamente na sua oscilação, tá? Já o ponto máximo que ela atinge negativamente, que são esses pontos aqui abaixo, eles também recebem uma denominação. Eles vão ser denominados de vales. Então, nós temos as amplitudes, né, como a gente viu lá no MHS, esses pontos de distanciamento máximo são chamados de amplitude. Quando essa amplitude é positiva, ela é chamada de crista, e a amplitude negativa, ela é chamada de vale.
Mas veja que a crista e o vale, eles são os pontos máximo e mínimos, respectivamente. A distância desses pontos máximos e mínimos, que é essa distância aqui da região central, ou essa distância aqui também da região central, nós vamos continuar representando pela letra A, e essa letra A nós vamos continuar denominando de amplitude, tá? Então, amplitude não é só a localização, amplitude é a distância. É quanto está afastado o ponto da crista, quanto está afastado o ponto do vale em relação ao eixo central, tá certo? Outra coisa que nós podemos destacar também é que a distância entre duas cristas ou até mesmo dois vales também recebe um nome, recebe uma denominação, e é uma medida. Essa denominação é representada pela letra grega lambda, e esse lambda ele é denominado de comprimento de onda, tá? Comprimento de onda. Veja que não só a distância entre duas cristas consecutivas, mas também a distância de dois vales consecutivos, tá? Isso para ondas periódicas, que são as que nós estamos estudando. E também dois pontos, por exemplo, como esse daqui, ó. Se você pegar este ponto e este, que são dois pontos de mesma situação na onda, esses dois pontos também representam um comprimento de onda, tá? Então, o comprimento de onda seria o quanto a energia se deslocou quando se completa um ciclo para um período do movimento. Ou seja, é a quantidade, é a distância percorrida pela energia no período completo de oscilação, num tempo completo de uma oscilação, tá certo? Então, se daqui para cá nós tivemos um ciclo completo, essa distância corresponde a um comprimento de onda. Se daqui para cá nós temos um ciclo completo, veja que a gente não pode confundir esse ponto e esse, porque esse ponto e esse não completou o ciclo, nós só tivemos a elevação. Para completar o ciclo, nós temos que ter a elevação e a depressão. E aí nós temos tudo, o ciclo completo, correspondendo aí à distância entre esses dois pontos de um comprimento de onda. Então, a distância entre dois pontos na direção de propagação, que corresponde a um ciclo inteiro, nós chamamos de comprimento de onda. Tá? Aí nós vamos destacar agora que o posicionamento, aqui nós temos o eixo Y e aqui nós temos o eixo X. O posicionamento de cada ponto material da corda, vamos supor que isso aqui seja uma corda, o posicionamento vertical de cada ponto da corda, ele vai depender de dois fatores. Primeiro, ele vai depender do tempo, tá? À medida que o tempo vai passando, o que é que vai acontecendo? Esses pontos da corda, eles vão subindo e descendo. Então, num determinado instante, ele vai estar numa posição. Num outro instante, em outra posição. Num outro instante, em outra posição. Então, para cada momento, para cada tempo, ele vai estar em um determinado valor de Y. Outra coisa que também interfere nesse valor de Y é em que ponto da propagação nós estamos analisando. Veja que nesse mesmo momento, nesse ponto X, nós temos um valor de Y. Esse outro ponto X, nós temos outro valor de Y. Esse outro ponto X, um outro valor de Y. E veja que isso é independente. Mesmo que o tempo esteja parado, ao mudar o X, muda o Y. Mesmo que eu tenha o X parado, no mesmo X, ao mudar o tempo, essa posição verticalmente vai alterando. Então, nós temos que o Y depende desses dois fatores, mas esses dois fatores independem um do outro. Então, nós temos aí que o Y, ele vai ser uma função de X e de T ao mesmo tempo, de forma que essas duas grandezas variam, mas variam de forma independente, tá? E aí existe uma forma de você determinar esta função. Primeiro, na matemática, toda função que tenha esse formato ondulatório, elas são chamadas de funções senoidais ou cossenoidais. Para quem já estudou aí um pouquinho de funções trigonométricas, deve lembrar que as funções seno e função cosseno, elas têm esse formato, e aí o formato geral de uma função seno seria uma constante, né, um valor, multiplicado por essa função seno. Onde esse valor que está multiplicado pela função seno, se ele for 1, mostra que aquela função está variando de -1 até 1. Se ele for 2,
está mostrando que essa função está variando de menos 2 até 2. Se ele for 1510, está mostrando que esse gráfico está variando de menos 1510 até mais 1510. Ou seja, esse valor que está multiplicado pela função seno ou pela função cosseno, para nós, nada mais é do que a amplitude dessa onda, tá? Outra coisa que nós temos que perceber é que para que a gente possa ter a dependência desse seno, que não é simplesmente o seno do ângulo, não é o seno da posição, mas para que a gente possa ter a dependência do x e do t, vai ter um formato bem específico, tá? Em que, fazendo determinadas relações, nós vamos perceber que essa função do y com relação a x e t vai adquirir o formato a, que é a amplitude. Tanto faz você usar o seno ou cosseno. Eu vou seguir aqui o nosso livro base, que usa o seno, mas a gente poderia muito bem usar o cosseno, não iria fazer diferença, tá? Então, eu vou fazer o a função senoidal. Então, a seno de kx menos ou mais, eu vou já explicar o que significa isso, ômega t mais um φ0, tá? Aí, vamos lá. O que é que representa isso? Isso é a nossa equação da onda, certo? Por que a equação da onda tem esse formato? Veja que nós temos aqui um K multiplicado pelo X. Esse K ele vai representar o que nós vamos chamar de número de onda. Esse K ele representa qual é o posicionamento, qual é a relação do posicionamento vertical com o posicionamento horizontal, tá? E esse K a gente consegue determinar como sendo 2π sobre lambda. E isso nós vamos denominar de número de onda, tá? Guardem essa informação, porque ela vai ser muito importante para os próximos slides, beleza? Outra informação que nós podemos destacar também desta equação de onda que eu acabei de apresentar para vocês é o ômega t. O ômega nós já conhecemos lá do MHS. Esse ômega ele é calculado por 2π sobre t, ou 2πf, que é a frequência, tá? Nós chamamos lá no MHS esse ômega de frequência angular, ou velocidade angular, continua sendo chamado assim, e aqui nós temos o menos ou mais, indicando o sentido de propagação dessa onda. Veja que se essa onda está se propagando da esquerda para a direita, no nosso sentido do referencial, o sinal utilizado é o sinal negativo, que seria o incremento com relação ao tempo, tá? Então, retirando, quando a gente faz a análise da onda, a gente sempre se baseia como se ela tivesse parada. Mas como na realidade ela está se propagando, a gente vai pegar aquele ponto de propagação que é daqui a algum tempo e retirar o fator daquele tempo multiplicado pela velocidade angular para analisar como ela estava antes desse tempo se passar. Por isso, que se ela estivesse propagando para a direita, a gente usa o sinal negativo porque seria o retorno para a sua posição inicial. Se ela estivesse propagando para a esquerda, a gente usa o sinal positivo, que é também retornando para a sua posição inicial, tá? E o φ0 seria o incremento inicial, que seria a fase inicial, tá? É importante lembrar que tudo isso corresponde à fase dessa onda, fazendo referência aí ao MHS, e aí nós teríamos essa equação da onda. Ah, professor, mas eu quero entender como é que essa função é formada. Se você faz questão de entender como é que essa função é formada, se eu fosse fazer essa demonstração, ia demorar muito, ia tomar muito tempo da aula. Então, por isso, eu fiz questão de deixar esse vídeo aqui disponível para vocês. Quando os slides estiver disponibilizado, esse vídeo está muito bom, está muito didático, vocês vão conseguir entender sem muito rebuscamento matemático, apenas com aplicações práticas. Então, eu aconselho que para você entender melhor por que essa é a equação da onda, dê uma assistidazinha nesse vídeo que você vai entender perfeitamente, tá? É um vídeo que não é tão longo assim, mas para nossa aula levaria uma boa parte do tempo. O canal de onde eu retirei esse vídeo é o Physics Inbox, então fica aí a dica para vocês darem uma assistida e aproveitar e também conhecer outros vídeos desse canal, tá bom? Vamos lá, então, seguir em diante. Indo agora para o próximo passo, nós vamos perceber que, deixa eu fazer aqui agora algumas anotações, nós vamos perceber que se aquela parte que nós denominamos de fase, né? Nós já sabemos que a fase é o φ, e que lá está dependendo do x e do t, lá naquela equação da onda que nós determinamos, e ele vai ser o kx menos ômega t. Eu não vou colocar o φ0 porque eu estou supondo que ele está partindo da fase inicial 0 radianos. O que a gente pode perceber é que esse φ
ele vai ser para um determinado x, para um determinado t, ele vai sempre assumir um valor constante, tá? Se essa relação assume um valor constante, o que é que a gente pode verificar então? Vamos fazer a derivada dessa equação. Se você derivar esta função, você vai estar derivando uma constante. Então, eu vou derivar com relação a t, tá? Onde kx, derivando com relação a t, vai ficar k dx dt menos a derivada de ômega t com relação a t é somente o ômega menos ômega, e isso é a função constante, que a derivada de uma constante é zero, tá? Daí o que a gente pode perceber? Que dx dt é a velocidade. Então, kv menos ômega é igual a zero, ou seja, kv é igual a ômega. Daí o v seria, pessoal, informação que vai ser muito importante, tá? Vai ser igual a ômega sobre k. Então, vamos guardar essa informação aqui, porque nós vamos utilizar essa informação em outro momento da nossa aula. Mas nós sabemos o que é o ômega e nós sabemos o que é o k. Nós sabemos já no slide anterior que o ômega é 2π sobre t. E também sabemos que o k é 2π sobre lambda. Então, juntando essas duas informações e substituindo aqui, nós vamos ter que o v vai ser igual, quem é o ômega? O ômega é 2π sobre t. Quem é o k? É 2π sobre lambda. Percebendo a existência do 2π no numerador e no denominador, nós vamos ter, então, que o v vai ser igual a 1 sobre t dividido por 1 sobre lambda. Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar, então, v igual a lambda sobre t, ou seja, se o inverso do período é a frequência, nós também podemos representar essa expressão como sendo v igual a lambda f. E a esta equação nós denominamos de equação fundamental das ondas, tá? Ela mostra como a velocidade, como as ondas se propagam, ao longo do tempo, tá? Então, ela mostra aqui quais são os fatores que determinam a velocidade de propagação dessa onda, que são o comprimento de onda e a sua frequência, beleza? Veja que isso não é a equação da onda. A equação da onda é aquela que eu mostrei para vocês no slide anterior. Isso aqui é uma equação fundamental das ondas, tá? Próximo ponto, então, que nós vamos tratar, pessoal, é da velocidade da onda numa corda esticada, beleza? Então, foi o seguinte, quando a gente estica uma corda e toca nessa corda e pulsiona essa corda, né, como, por exemplo, uma corda de um violão, nós geramos uma vibração, tá? Então, vamos supor que eu esteja pegando uma corda, essas cordas mesmo de pular, tá? De prática de exercício, e vou gerar um pulso nessa corda. Quando eu gero um pulso, à medida que esse pulso vai se propagando, transmitindo assim energia, ele vai gerando essas elevações, tá? Quando ele gera essas elevações, analisando aqui o ponto mais alto dessa elevação, este ponto ele sofre uma tensão, ele está sendo tracionado, tanto para a esquerda como para a direita. Então, nós temos aqui essa tensão representada pela letra tal, aí eu nem gosto muito de usar essa letra, eu utilizo, por exemplo, para torque ou para trabalho, mas aqui ele está representando a tração pela letra tal, eu vou usar a letra T mesmo, talvez ele usou isso para não confundir com período, tá? Mas, enfim, já fiquem sabendo que eu vou representar aqui, pela letra T, tá? É o nosso trabalho, é só colocar o vetorzinho em cima, fica tudo certo. E aí, como nós temos essa tração atuando nos dois lados e de forma inclinada, provocada pela elevação, nós podemos, então, pegar essa tração e decompor. Ao decompor essa tração, nós vamos gerar uma componente vertical e nós vamos gerar uma componente horizontal, tanto de um lado como do outro. Uma componente vertical e uma componente horizontal. É fácil perceber, pessoal, que essas componentes horizontais, por elas terem o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários e estarem atuando no mesmo ponto, elas vão se anular.
Porém, as componentes verticais não se anulam, porque elas estão apontando para o mesmo lado. E, curiosamente, elas estão apontando para o centro. Então, como elas apontam para o centro, nós podemos afirmar que as duas trações, que são verticais, então são as duas TY, vamos chamar assim, elas estão apontando para o centro, então elas estão fazendo o papel de resultante centrípeta. Mas quem seria TY? TY é o T, como elas estão separadas desse ângulo de inclinação, veja que ele chamou na figura, ó, esse ângulo de θ, esse ângulo aqui também de θ. Então, esse ângulo θ, ele é esse mesmo ângulo θ aqui, ou esse mesmo ângulo θ aqui. Como a componente vertical está separada desse ângulo, então, TY é T seno de θ. E temos que lembrar também que a resultante centrípeta é calculada por mv ao quadrado sobre R. Se nós estamos pegando um trecho do ponto, um trecho da corda muito pequeno, que seria um infinitesimal de comprimento da corda, esses ângulos também são muito pequenos. Como esses ângulos são muito pequenos, nós temos que o seno de θ, ele é praticamente θ. Então, nós podemos substituir isso, eu já fiz esse comentário com vocês em outra oportunidade, você pode fazer esse experimento na calculadora, por exemplo, pegar ângulos muito pequenos e calcular o seu seno, você vai ver que o seno de ângulos muito pequenos são praticamente o mesmo valor do ângulo, e é o que está acontecendo aqui. Então, nós temos que 2t vezes θ, isso em radianos, tá, pessoal? É igual a mv ao quadrado sobre r. Só que o que é o θ? O θ nada mais é do que esse comprimento dividido pelo raio da curvatura. Então, se o θ é o comprimento e todo esse comprimento é ΔL, só esse comprimentozinho que corresponde a esse triângulo da esquerda seria ΔL sobre 2. Então, nós temos 2t vezes ΔL sobre 2 dividido pelo raio. Isso é igual a mv ao quadrado sobre r. Aí, vamos lá. Primeiro, nós já podemos aqui verificar a existência do raio num membro e no outro da equação. Também temos aqui no numerador e no denominador o 2, que nós podemos simplificar, restando aí a expressão. Vou escrever isso aqui. Vai ficar v ao quadrado igual a t ΔL sobre m, tá? Onde esse ΔL sobre m, ele na realidade corresponde a algo. Nós temos que lembrar que ΔL é o comprimento, é o infinitesimal desse trecho da corda, e m é a massa da corda. Então, se você dividir a massa pelo ΔL, você tem a massa específica. Como aqui está ΔL sobre m, nós temos 1 sobre a massa específica. Daí, então, nós podemos chegar à conclusão que a velocidade de propagação dessa onda nessa corda será T sobre μ, porque ΔL sobre m é o inverso de μ, e o 2 do expoente passa para o outro lado como raiz, então seria a raiz quadrada da tração dividido pela massa específica da corda. A esta relação, nós damos o nome de equação de Taylor. Tá? Então, a equação de Taylor é a equação que determina a relação da velocidade na corda com a tração a qual ela está sendo submetida e a massa específica. Detalhe importante, para quem toca violão, ou pelo menos tem algum conhecimento básico do violão, sabe que a afinação consiste em aumentar ou diminuir a tensão nas cordas. Quando você roda ali as tarraxas, você está aumentando a tensão, deixando as cordas mais presas, ou diminuindo a tensão nas cordas. E aí, o que você faz? Você vai ali rodando as tarraxas, né, apertando a corda, e vai dar um apertinho, e aí toca a corda. E ouve o som produzido. Aperta mais, toca a corda, ouve o som produzido. Você percebe que à medida que você vai aumentando ali a tensão, vai aumentando também a frequência. Por que vai aumentando a frequência? Porque ao aumentar a tensão, você está aumentando a velocidade, e pela equação fundamental nós já vimos que V igual a lambda F, ou seja, aumentando a velocidade, aumenta também a frequência, e aí você vai ouvindo sons cada vez mais agudos, tá bom? Mas aí é uma coisa também para a gente tratar no próximo capítulo, quando a gente for falar de acústica, beleza?
Vamos lá, então, seguir em diante. Sabendo, então, como é que se propaga, como é que se calcula a velocidade da onda numa corda esticada, nós vamos agora analisar a energia e a potência de uma onda progressiva nesta corda, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que lembrar é se a energia cinética que nós representamos pela letra K, de Kinect, é 1/2 de mv ao quadrado, certo? Então, isso aqui nós temos que lembrar. Se eu fizer a derivada, se eu derivar isso aqui, nós vamos ter que a derivada de K vai ser igual a 1/2 da derivada de m v ao quadrado. Beleza? Onde esse v, eu não vou representar como v, mas eu quero analisar a energia que ela transmite para cada ponto, fazendo com que esse ponto material da corda, por exemplo, suba e desça. Então, é a velocidade de movimento vertical. Então, eu não vou chamar de V, eu vou chamar de U essa velocidade, para diferenciar da velocidade de propagação da corda, tá certo? Então, vai ficar dk, se eu pegar aqui o infinitesimal de energia naquele exato ponto, vai ser igual a 1/2 daquele infinitesimal de massa, que é aquela massa que está submetida àquela energia, vezes a sua velocidade vertical ao quadrado, já que ele não se movimenta horizontalmente, tá certo? Sendo assim, nós temos que, por definição, a velocidade, já que é a velocidade vertical, é a derivada parcial de y com relação a t. Por que a derivada parcial? Porque nós já vimos anteriormente que o y depende de duas variáveis, de x e de t. Então, como nós temos a derivada de uma função que depende de mais de uma variável, nós representamos como derivada parcial, tá certo? E aí, só para ficar aqui claro, eu esqueci aqui, eu comentei com vocês, mas não escrevi, esse u, ele é a velocidade transversal. Ou seja, é a velocidade transversal. É a velocidade de oscilação daquele ponto material, tá certo? A velocidade que ele está naquele momento, beleza? Bom, aí com isso, então, nós temos que se u é a derivada parcial de y com relação a t, e essa derivada parcial vai ser menos ômega a, derivando lá a equação da onda, tá? Lembrando que a equação da onda é aquele a seno de ômega de kx menos ômega t mais φ0. Então, fazendo a derivada, vai ficar menos ômega a cosseno de kx menos ômega t. Então, isso seria a velocidade. Com isso, nós vamos agora ter que lembrar de uma outra informação. Que outra informação é essa que nós vamos ter que lembrar? É que se a massa específica da corda é calculada por mx, né, ou seja, a massa dividido pelo seu comprimento, ela também, sendo ela homogênea, eu posso afirmar que a massa específica também é o infinitesimal de massa de algum ponto material, né, dividido pelo infinitesimal de posição, ou seja, é a derivada da massa com relação a x, fazendo com que dm seja mi dx. De posse dessas duas informações, nós vamos agora substituir na relação da energia. Vai ficar, ó, dk, o infinitesimal da energia cinética, é igual a 1/2. Quem é dm? dm é mi dx. Vezes, quem é o u? U é tudo isso aqui, que vai ficar ao quadrado. Então, vou logo elevar ao quadrado, tá? O negativo, isso tudo aqui é negativo, elevado ao quadrado fica positivo. Então, vai ficar ômega ao quadrado, a ao quadrado, cosseno ao quadrado de kx menos ômega t. Agora, pessoal, eu vou, então, derivar tudo isso com relação ao tempo. Então, dividindo tudo por dt, tanto um membro como o outro, olha o que é que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar aqui a energia cinética num determinado momento, ou seja, a derivada da energia cinética, a taxa de variação da energia cinética naquele intervalo de tempo, vai ser igual a 1/2 de mi, o que é dx dt? É a velocidade de propagação, tá? O x é na horizontal, o x é o deslocamento de propagação. Então, vai ser a velocidade de propagação da onda, tá? Vezes ômega ao quadrado, a ao quadrado, cosseno ao quadrado
de Kx menos ômega t. Isso aqui é a equação que mostra como a energia cinética varia, né, qual é a variação de energia cinética para aquele intervalo de tempo. Então, essa é a equação. Mas como é que a gente faria para calcular a energia cinética média? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui essa informação para eu não ter que escrevê-la toda novamente. Vou pegar aqui essa informação, vou copiar e vou trazer aqui para esse slide para que a gente possa continuar a análise. Trazer ela bem para cá. E aí nós vamos perceber que, para que a gente possa fazer, então, o cálculo da variação da energia com relação ao tempo, para que a gente possa, então, determinar o seu valor médio, nós temos que lembrar que o cosseno de uma função, ele varia de menos 1 a 1. Mas como ele está ao quadrado, ele não vai ter a variação negativa, o intervalo negativo. Então, ele vai variar de 0 a 1. E o valor médio de 0 a 1 é meio. Então, se você pegar esta função e multiplicar pelo valor médio dela, o valor médio dessa função é a metade dela. Ou seja, a metade disso aqui fica, então, 1/4 de mi v ômega ao quadrado a... Eu esqueci de colocar o a ao quadrado no slide anterior. Aqui tem um a ao quadrado também. Tá? Eu falei, eu acho que esqueci de escrever. Então, aqui tem um a ao quadrado. Então, fica 1/4 de mi v ômega ao quadrado. Então, vamos lá. Ó. Sabendo, então, que esse é o valor da energia cinética média, tá? Algumas questões vão solicitar isso de vocês. Vamos agora para o cálculo da potência atrelada a essa onda. A potência média, como nós sabemos, ela é o dobro, ela vai ser aplicada nos dois extremos. Então, se nós temos ali duas trações atuando de um lado e do outro, ela vai ser a soma dessas duas energias. Então, nós vamos ter que a potência média relacionada a essa onda, ela vai ser 2 vezes a variação da energia com relação ao tempo médio, porque nós temos nos dois extremos. Sendo assim, se você pegar essa expressão e multiplicar por 2, você vai encontrar o valor da potência média, relacionada a esta onda, que seria, então, 1/2 de mi v ômega ao quadrado a ao quadrado. Certo? Tá bom? Então, tá aí a relação da taxa de variação da energia cinética média e a relação da potência média. Dando sequência aqui, então, pessoal, nós vamos lembrar da equação da onda, né? Na realidade, da equação da onda que nós já achamos. Então, y em relação a x e t é igual a seno de kx menos ômega t mais φ0, tá? Então, isso aqui foi a equação que nós já vimos lá no começo. Se a gente fizer a derivada parcial desta função com relação a x e com relação a t, nós vamos encontrar as funções da velocidade com relação a x e com relação a t. Se a gente derivar de novo com relação a x e com relação a t, nós vamos encontrar as acelerações com relação a x e com relação a t. Então, como nós estamos fazendo a derivada parcial, eu vou fazer logo direto a derivada parcial desta função com relação a x, tá? E a derivada parcial dessa função com relação a t. Tentem ver se vocês conseguem acompanhar aí. Quando eu derivo a primeira vez com relação a x, isso aqui tudo zero, né? Então, vai ficar só a derivada de kx, que é o próprio k. Então, vai ficar k vezes a. Derivada do seno é o cosseno, então fica cosseno. Aí vai ficar a cosseno de ka cosseno de tudo isso aqui, beleza? Então, e quando eu derivo de novo, a derivada do cosseno é menos o seno, então vai ficar menos, o k vai sair novamente, como já tinha um, fica k ao quadrado, a seno de kx menos ômega t mais φ0. Deu para acompanhar aí, né, pessoal? Fazendo agora a mesma coisa com a derivada segunda do y com relação ao t. Na derivada primeira, o kx e o φ0 zeram, então vai ficar a derivada de menos ômega t. Quando sai, fica menos ômega a cosseno
de tudo isso aqui. Quando eu derivo novamente, vai ficar o menos sai, então fica mais, né? Vai ficar, aliás, fica menos, porque menos com menos fica mais, só que a derivada do cosseno é menos o seno, então fica menos. Como já vai ter um ômega lá fora, saindo esse outro ômega, fica ômega ao quadrado, a seno de kx menos ômega t mais φ0, tá? Veja que existe uma relação, uma correspondência entre essas duas relações. Nós podemos perceber que tanto aqui como aqui nós temos o seno da fase, né? E temos o A também. Então, o A seno da fase, ele está se repetindo. Então, existe uma relação entre elas. Como existe essa relação, nós podemos passar o menos K ao quadrado para o outro lado, vai ficar A seno da fase, e o menos ômega ao quadrado para o outro lado vai ficar A seno da fase. O que é que a gente pode concluir, então? Que se essas duas expressões são iguais, nós podemos igualar o menos 1 sobre K ao quadrado, derivada segunda de y com relação a x, é igual a menos 1 sobre ômega ao quadrado, derivada segunda de y com relação a t, tá? Então, nós temos essa relação. O menos com menos fica mais, nós podemos passar esse k ao quadrado para o outro lado, e aí nós vamos ter que a derivada segunda de y com relação a x vai ser igual a k ao quadrado sobre ômega ao quadrado, derivada segunda de y com relação a t. O que é o k ao quadrado sobre ômega ao quadrado? É o k sobre ômega ao quadrado. E nós já vimos lá anteriormente que o ômega sobre k, é o v. Ora, se você levar os dois lados ao quadrado, vai ficar assim, e inverter os dois membros da equação, você vai ter que 1v ao quadrado é igual a k ao quadrado sobre ômega ao quadrado, que é exatamente isso aqui. E aí a conclusão que a gente chega é que a derivada segunda de y com relação a x é igual a 1 sobre a velocidade ao quadrado da derivada segunda de y com relação a t. Essa, pessoal, é a que nós chamamos de função da onda, tá? Então, nós temos aqui a função da onda, onde ela vai representar a relação das derivadas posicionais com relação a x e t e a relação que elas têm com a velocidade de propagação. Beleza? Bom, passando aqui para o próximo item, nós vamos falar agora do que nós chamamos de um dos fenômenos ondulatórios que ocorrem, que é a interferência das ondas, tá? Essa interferência nada mais é do que, como o próprio nome diz, como uma vai interagir com a outra, como nós podemos ver aqui, ó, nós temos dois pulsos se propagando na mesma corda, um indo de encontro ao outro, e quando eles se encontram, há uma formação de um pulso resultante gerado pela interação, pela interferência desses dois pulsos, tá? Para que a gente possa entender como é que isso funciona, eu trouxe aqui um simuladorzinho para vocês, ali estava muito pequeno, aqui está maior, e aí para que a gente possa entender como é que funciona esse simulador, primeiro eu vou trabalhar com vocês com outros fenômenos também que ocorrem com a onda, numa corda, que é o fenômeno da reflexão. Veja que nós temos aqui um gerador de pulsos, tá? Esse gerador ele poderia ser manual, poderia ser uma oscilação contínua, mas eu vou preferir trabalhar com pulso para que eu possa ter o controle de cada pulso gerado. Eu vou colocar isso em slow motion para poder ser bem lento. Não vou colocar dissipação de energia e esses valores de amplitude e o período não importam, tá certo? Então vamos lá. Aqui nós temos a possibilidade da extremidade da corda estar fixa, estar solta ou ser infinita. Se a extremidade dessa corda for infinita, claro que o infinito não existe, mas se ela estivesse muito longe, a ponto de a gente não conseguir perceber o que ia acontecer na outra extremidade, eu ia gerar aqui um pulso, deixa eu colocar aqui na velocidade normal, e ele ia-se embora, tá? Então isso que eu gerei foi um pulso, não é uma onda. Uma onda precisaria de um ciclo completo, repetindo-se periodicamente, tá? Então quando eu gero aqui um pulso, ele vai-se embora. Agora, se eu colocar uma extremidade fixa na outra extremidade da corda, o que é que vai acontecer? Veja que ao chegar nessa extremidade, ela vai retornar. Esse retorno do pulso nós chamamos de reflexão da onda. Ela refletiu nessa extremidade. E olha a curiosidade que aconteceu. Esse pulso, ele inverteu a sua fase. Ou seja, ele estava posicionado para cima
e ao ser refletido, ele foi refletido para baixo, tá? Então, novamente, ó, aqui a extremidade está fixa, toda extremidade fixa gera uma reflexão invertendo o sentido da fase, tá bom? Vou aqui retornar para o meu gerador de pulsos, não dissipando energia. Agora vamos lá. Eu vou trabalhar com extremidade livre. Olha o que é que acontece com a extremidade livre. Vou gerar o pulso. Ao chegar na extremidade livre, essa argola vai ter a liberdade de se movimentar, vai gerar uma reflexão do pulso, porém sem a inversão da fase, tá bom? Beleza? Então, nessa reflexão com extremidade livre, não há inversão da fase, beleza? O que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver como é que nós podemos gerar uma interferência de onda, beleza? Vou colocar aqui em slow motion. Vou colocar a extremidade livre, tá? Para que eu possa gerar um pulso. Deixa ele se propagar aqui um pouquinho. E aí, ó, ele vai começar a voltar. E, ao mesmo tempo, eu estou gerando outro pulso. Veja que esse pulso que eu acabei de gerar, ele vai encontrar este pulso que já está voltando. Quando eles se encontram, ó, vou colocar frame a frame. Quando eles se encontram, eles geram um pulso resultante. E esse pulso resultante, olha o que é que acontece com a amplitude. É maior do que a amplitude dos pulsos que nós tínhamos anteriormente. O que nós podemos concluir é que quando esses pulsos se encontram em fase, essa interferência nós denominamos de construtiva. Então, a amplitude do pulso gerado vai ser a soma das amplitudes dos pulsos originais, tá? Então, nós temos aí uma interferência construtiva. Já se a gente tiver, deixa eu voltar aqui tudo novamente, gerador de pulsos, extremidade fixa, tá? Sem dissipar energia. Vou gerar aqui o pulso. Esse pulso, quando for refletido lá na frente, ele vai sofrer inversão da fase, tá? Vou gerar aqui outro pulso e agora, ó, eles vão se encontrar. Olha o que é que acontece no momento de encontro desses dois pulsos. Vejam que os pontos mais altos ainda não se encontraram, tá? Os pontos de amplitude máxima. Veja o que é que acontece, ó. Chega um determinado momento que a corda se comporta como se não tivesse pulso nenhum. Então, como esses pulsos estão se interferindo de forma com que um tenha oposição de fase com relação ao outro, nós temos aí nesse momento uma interferência destrutiva. Então, veja que um tem amplitude positiva, o outro tem amplitude negativa, que ao se somar, a amplitude fica zero, porque essas amplitudes têm o mesmo módulo. Agora, o mais interessante é perceber que, ao passar desse momento, ao continuar a observar as ondas, elas vão transpassar uma pela outra como se nada tivesse acontecido. Então, eu vou soltar aqui o vídeo para vocês perceberem que as interferências elas vão ocorrer, mas as ondas passam uma pela outra como se nada tivesse ocorrido, tá? Então, mesmo havendo aquela interferência, é um fenômeno que ocorre momentaneamente e isso não interfere na propagação contínua daquele pulso ou daquela onda, tá certo? Com isso, então, nós podemos concluir que a amplitude gerada, a amplitude resultante, que eu vou chamar de y' com relação a x e t, para cada posição da propagação, para cada instante de tempo, nada mais é do que a amplitude da primeira onda, com relação a x e t, somada com a amplitude da segunda onda, com relação a x e t. Tá? Então, se você tiver a função da onda, a equação da onda, da primeira onda e da segunda, você pode somá-las e obter aí a equação da onda resultante quando essas ondas estão se interferindo. Isso não serve apenas para ondas unidimensionais, também serve para ondas bidimensionais, tridimensionais, tá? Então, todo tipo de interferência você pode observar aí. Diante disso, nós vamos agora perceber que se, ao invés de um pulso, a gente tiver a geração de uma onda, nós podemos ter, em determinadas circunstâncias, situações bem curiosas. Por exemplo, se essas ondas estiverem em fase, ou seja, se elas estiverem na mesma fase, sempre que uma crista encontrar a outra, nós vamos ter o aumento dessa amplitude. Sempre que um vale encontrar o outro, nós temos um aumento de amplitude. Então, quando essas ondas estão em fase, nós vamos ter a geração de uma onda de mesma frequência, de mesmo comprimento de onda, porém, um aumento da amplitude, tá? O interessante é perceber
que quando essas ondas estão em oposição de fase, a crista de uma encontra o vale da outra. A crista da outra encontra o vale da primeira. Então, nesses encontros de cristas e vales, nós temos a redução da amplitude, né? E nós temos aqui os pontos também de encontro no eixo de propagação. Então, veja que nós temos aqui, nessas ondas de oposição de fase, a geração, a destruição total da onda. E é justamente esse fenômeno que tenta ocorrer, por exemplo, naqueles fones de ouvido de redução de ruído. Por que eles são tão caros, aqueles fones de ouvido que reduzem o ruído do ambiente externo? Porque eles têm um captador de som, eles detectam a onda, a equação da onda dos ruídos gerados externamente e produzem um ruído semelhante ao que eles captaram, só que em oposição de fase, para que ao chegar ao seu ouvido, eles gerem essa interferência destrutiva e você não consiga perceber o ruído externo, apenas o som da música que você está ali tentando ouvir, ou do jogo que você está querendo jogar, e assim por diante, tá? Então, a tecnologia da interferência destrutiva utilizada nos fones de ouvido, tá? E aqui nós temos a situação em que as duas ondas não estão nem em fase, nem em oposição de fase, que é situações intermediárias entre esse momento e esse. E aí nós temos aqui uma situação que é um pouco mais complicada de fazer o cálculo, que já eu vou dar a sugestão para vocês, tá? Veja que quando nós temos aí a sequência dessas gerações de fase e oposição de fase, nós temos os pontos de encontros da crista com o vale. Então, o que é que acontece nos antinodos ou nos ventres? A linha, ele vai ser o que nós chamamos de máximo. Então, esses pontos aqui, de que crista encontra com crista e vale encontra com vale, nós vamos ter os antinodos, tá? É onde a amplitude vai ser máxima. Para que essa amplitude seja máxima, nós vamos poder determinar as posições com relação a um número. Essas posições vão ser dadas por um meio número a mais do que cada ciclo completo. Então, meio comprimento de onda a mais do que cada ciclo, nós vamos ter a repetição dessas fases. Então, seria N mais um meio de meios comprimentos de onda, isso para esses N's pertencentes ao conjunto dos naturais. Então, nós vamos ter a repetição disso para cada ciclo. Então, tem o primeiro ciclo, onde eu vou ter meio comprimento de onda. Isso aqui é um 1, tá, pessoal? Tá parecendo confundido aqui com lambda, mas isso aqui é um 1. Deixa eu ajeitar aqui. É um 1. Então, se você tiver o N igual a 1, você vai ter 1 mais um meio, vai dar 3 meios. 3 meios vezes o comprimento de onda vai dar 3 quartos de comprimento de onda. E aí, para cada ciclo desse, você substitui o 2. 2 mais um meio vai dar 5 meios, né? 5 meios vezes o comprimento de onda fica 5 quartos de comprimento de onda. Então, nós vamos ter 1 quarto, 3 quartos, 5 quartos, essas repetições ocorrendo aqui para que a gente tenha os antinodos. E onde é que ocorrem os nós? Os nós ocorrem quando a amplitude máxima é zero, ou seja, quando o crista encontra vale, nós temos uma destruição e aí nós temos a amplitude igual a zero. Esses momentos ocorrem para cada x, n, então o primeiro x, o segundo x, o terceiro x, para um número inteiros de comprimentos de onda. Então, se é um número inteiro de comprimentos de onda, nós temos aí o n pertencente também ao conjunto dos naturais. Então, o primeiro x em que nós vamos ter a formação de um nó é para o n igual a 1. Então, no primeiro meio comprimento de onda. O segundo x em que nós vamos ter a formação do nó é o segundo meio comprimento de onda. O terceiro x em que nós vamos ter a formação de um nó é o terceiro meio comprimento de onda. E assim por diante, tá? Então, é aqui que nós temos a formação dos nós e antinós. Giovanni, como é que a gente faz, então, para calcular a amplitude nesses pontos intermediários? Nos pontos em fase e em oposição de fase, quando é fácil determinar, quando eles estão em fase é só somar, em oposição de fase é só subtrair. Mas quando eles estão nos pontos intermediários, vai ser necessário a gente fazer uso do que nós chamamos de fasores. O que é um fasor? Observe aqui primeiro essa imagem, esse gifzinho. Nós temos aqui a onda, tá, se propagando, aqui seria o eixo Y, que está na horizontal, simplesmente porque eu rotacionei a figura. Mas veja que essa onda ela pode ser gerada por este movimento dessa setinha.
À medida que essa setinha vai girando em torno desse ponto, a projeção dessa setinha no eixo Y vai se comportando nesta forma, gerando então essa onda. Então, o que seria o fasor? Seria essa setinha. Se eu tiver, por exemplo, duas ondas com fasores diferentes, então nós temos aqui, ó, deixa eu pausar aqui esse vídeo para vocês entenderem. Então, se eu tiver aqui, ó, essa setinha gerando esse fasor, né? E, consequentemente, essa onda. E essa outra setinha, esse outro fasor gerando essa outra onda, quando elas estão se propagando no mesmo meio, elas vão interagir, vão gerar uma interferência. Essa interferência pode ser obtida a sua amplitude resultante pela soma desses dois vetores. Então, sim, é uma soma vetorial comum. Então, se você somar esse fasor, que é o vetor que representa essa onda, com esse fasor, que é o vetor que representa essa onda, você vai gerar um vetor resultante, e esse vetor resultante girando com a mesma frequência angular que esses outros vetores, vai gerar uma onda resultante, que seria a onda resultado da soma das duas ondas que estão interagindo, tá? Então, isso é simplesmente feito pela soma vetorial, ok? Bom, para finalizar, então, nós vamos agora estudar o que seria uma onda estacionária. A onda estacionária é exatamente quando você tem a sequência da soma de duas ondas gerando pontos de máximos e mínimos. Nós geramos aqui esse padrão que pode ser observado, por exemplo, na corda de um violão. Quando você tensiona, quando você toca a corda de um violão, você gera aí um padrão chamado de onda estacionária, que é a alternância entre antinós e nós. Nessa alternância entre antinós, também chamados de ventres, e nós temos aqui uma onda estacionária, tá bom? Existem vários padrões de ondas estacionárias, onde nós podemos ter a onda estacionária formando apenas um ventre, formando dois ventres, formando três ventres e assim sucessivamente. A quantidade de ventres que essas ondas estacionárias formam, nós chamamos de harmônicos. Então, nós teríamos aqui o que nós vamos chamar de primeiro harmônico. Nesse primeiro harmônico, nós temos um N. O que é esse N? É o número de ventres, tá? Que vai caracterizar esse primeiro harmônico. Então, o harmônico ele é caracterizado pela quantidade de ventres. Se esse harmônico ele tem um ventre, o N dele é igual a 1. O segundo harmônico. O segundo harmônico vai ser representado por um N igual a 2, porque ele possui dois ventres. E o terceiro harmônico vai ser representado pelo N igual a 3, porque ele possui três ventres, tá? Aí uma coisa que é interessante a gente perceber, que se essas ondas estão sendo geradas em uma corda, todas essas cordas, elas possuem o mesmo comprimento. Então, nós temos aqui o comprimento dessas cordas, que eu vou representar pela letra L. Aí, o que a gente pode perceber? Que em cada corda dessa, nós temos uma quantidade de comprimentos de onda diferente. Nós temos aqui, ó, apenas a metade do comprimento de onda. Para que a gente tenha um comprimento de onda, deixa eu pausar aqui esse GIF. Para que a gente tivesse um comprimento de onda, eu teria que ter o ciclo completo. Então, se aqui nós temos o vale, nós teríamos que ter uma crista. Como nós temos apenas um vale, cada ventre desse corresponde a apenas meio comprimento de onda. Já no segundo harmônico, ó, nós temos a crista e o vale. Então, aqui são dois meios comprimentos de onda. Aqui nós temos uma crista, um vale, uma crista e um vale. Então, meio comprimento de onda, dois meios comprimentos de onda, três meios comprimentos de onda. O que é que eu posso concluir com isso? O que eu posso concluir com isso é que cada ventre corresponde a meio comprimento de onda. E a soma desses comprimentos de onda vão corresponder ao comprimento da corda. Então, vamos escrever isso para ficar mais claro. No primeiro harmônico, então, nós temos que o comprimento da corda, ele abrange meio comprimento da onda. Já no segundo harmônico, o comprimento da corda está correspondendo a dois meios comprimentos de onda. Ah, Giovanni, mais dois meios comprimentos de onda. Não é um comprimento de onda? É, mas vocês vão já entender por que eu preferi escrever dessa forma, tá?
Vamos continuar. O terceiro harmônico, ele abrange o comprimento da corda, abrange 3 meios comprimentos de onda. Deu para perceber alguma relação? Claro que o comprimento da corda, ele sempre vai ser um número inteiro de meios comprimentos de onda. Ou seja, sempre que você tiver a quantidade de harmônicos, você vai ter a quantidade de meios comprimentos de onda correspondendo ao tamanho da corda. Então, nós podemos concluir assim que o comprimento da corda gerando uma onda estacionária vai ser sempre N vezes o meio comprimento de onda, onde esse N é o número do harmônico, é o número de ventres, tá? Ou seja, o comprimento de onda gerado em cada harmônico vai ser igual a 2L sobre N, tá? Onde é que eu vou usar isso? Lembre-se que a velocidade de propagação de uma onda em qualquer meio é calculado pelo seu comprimento de onda vezes a sua frequência. Nós já vimos pela equação de Taylor que a velocidade de propagação de uma onda é a raiz da tração a qual ela é submetida, no caso aqui é uma corda, né, que a gente está analisando, sobre a massa específica dessa corda. E isso vai ser igual a o comprimento de onda, que é 2L sobre N, vezes a frequência. Daí, nós conseguimos obter a frequência de vibração dessa onda, que corresponde também à frequência do som emitido, por exemplo, pela corda do violão, através da expressão. A frequência vai ser igual a N sobre 2L, passando isso aqui para outro membro, né? Então, inverte N sobre 2L, que multiplica a raiz da tração dividido pela massa específica. Não sei se vocês já perceberam, mas as cordas do violão, elas têm dimensões diferentes. Elas têm também massas específicas diferentes. Então, nós temos ali, como elas têm dimensões diferentes, isso também vai interferir na frequência do som produzido. Então, pessoal, é assim que a gente determina a frequência de uma onda estacionária gerada por uma corda tensionada. Vai ser o número do harmônico que você quer gerar, dividido por 2 vezes o comprimento dessa corda, vezes a raiz quadrada da tração a qual você está submetendo, dividido pela massa específica da corda. Ok? É isso, pessoal. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês.